solo de Marte, ou regolito, é uma camada solta de poeira, sujeira e rocha, composta principalmente por minerais vulcânicos, basalto, com um alto teor de óxidos de ferro que lhe dão a cor vermelha característica. Ele é rico em nutrientes, mas contém substâncias tóxicas, como percloratos, que representam um desafio para o cultivo de plantas e para a saúde humana. Apesar disso, é possível cultivar plantas no simulador de solo marciano, especialmente com a manipulação de genes. Regolito versus solo. O termo solo não é tecnicamente correto para Marte, pois se refere a um composto solto de poeira, sujeira e detritos, chamado regolito, que não possui o histórico biológico do solo terrestre, como vermes, insetos e matéria orgânica. O tom avermelhado de Marte se deve ao alto teor de óxidos de ferro em sua superfície, semelhante a minerais como a limonite. O regolito marciano contém percloratos, sais tóxicos que podem causar problemas de saúde e danificar plantas usadas na produção de alimentos. Embora tóxico, o solo marciano também possui nutrientes essenciais para o crescimento de plantas, como visto em experimentos realizados com simulações. Plantio em solo marciano. Pesquisadores conseguiram cultivar com sucesso uma variedade de plantas, como tomate e rabanete, em simuladores de solo marciano, embora com rendimentos um pouco menores do que em solo terrestre. Para tornar o solo mais adequado para o cultivo, é preciso remover os percloratos, o que pode ser feito através de técnicas que misturam o regolito marciano com terra comum ou através de manipulação genética de plantas resistentes. O próprio solo marciano pode ser usado para construir estruturas. Cientistas desenvolveram tijolos super resistentes a partir da compressão de um material que simula o solo de Marte, sem o uso de aditivos químicos, para a construção de habitações em futuras missões. O solo marciano, apesar de seu potencial, exige tratamentos e tecnologias específicas para ser utilizado para agricultura ou construção. A pesquisa contínua sobre sua composição e os desafios associados a elementos tóxicos são cruciais para o avanço de futuras missões tripuladas a Marte. Uma equipe do Centro Aeroespacial Alemão, DLR, divulgou novas informações sobre os motivos que levam o solo de Marte ser considerado crocante. As análises foram feitas no Centro de Apoio ao Usuário de Microgravidade do Instituto de Operações Espaciais e Formação de Astronautas da agência, na cidade de Colônia, Alemanha. Os pesquisadores usaram dados coletados na missão InSight, sigla em inglês, para exploração interior usando investigações sísmicas, geodésia e transporte de calor, da NASA, lançada em novembro de 2018. E aposentada em dezembro de 2022. O levantamento mostrou que a temperatura detectada em uma área de 40 centímetros da superfície marciana, de traço 56 graus Celsius, levou à formação de películas de sal que endurecem o solo. Durante o dia, a temperatura do solo flutua de 5 graus Celsius a 7 graus Celsius. Na superfície, a variação é de 110 graus Celsius a 130 graus Celsius. Sazonalmente, a temperatura flutuava em 13 graus Celsius e nas camadas próximas à superfície permanecia abaixo do ponto de congelamento da água. Isso demonstra que o solo marciano tem propriedades isolantes, reduzindo de forma significativa as diferenças de temperatura em profundidades rasas, em 10 a 20 vezes mais do que o solo próximo à superfície da Terra. Como consequência, as propriedades físicas são diversas, incluindo elasticidade, condutividade térmica, capacidade de calor, movimento do material interno e a velocidade das ondas sísmicas. De acordo com o estudo, a temperatura permite a formação de películas finas de salmouras líquidas e salgadas por 10 horas ou mais durante um dia marciano no inverno e na primavera,
quando há umidade suficiente na atmosfera. A solidificação dessa salmoura é, portanto, a explicação mais provável para a camada de crosta dura, observada de aproximadamente 20 centímetros de espessura de areia solidificada e coesa, informa o comunicado do DLR, por dentro da crocância do solo de Marte. Os dados também dão pistas sobre a evolução geológica de Marte. A principal hipótese é de que a atividade cessou há cerca de 3 bilhões de anos, no final do período Hesperiano, embora ainda haja evidências de lava em sua região central. A menor massa e pressão do interior do planeta vermelho teriam causado o resfriamento mais rápido dessa área, fazendo com que o núcleo externo se solidificasse, enquanto seu núcleo interno se tornou líquido. Isso, no entanto, ainda é uma teoria. A comparação da temperatura do solo com a temperatura da superfície também possibilitou o cálculo da densidade do solo de Marte pela primeira vez. O estudo mostrou que a medida é comparável à da areia basáltica, um produto de intemperismo de rocha vulcânica rica em ferro e magnésio comum na Terra. Abaixo disso, a areia consolidada e fragmentos de basalto mais grossos. Câmara News SC Curiosidades e Informações. Curta nossos vídeos e se inscreva. Agradecemos desde já. Muito obrigado.